tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet. Boa noite a todos. Boa noite a todos no plenário. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe quórum para iniciar a presente reunião ordinária. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente sessão. Solicito ao vereador Carlinhos Peixeira que realize uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Esta é a palavra da salvação. Eu quero aqui convidar para fazer parte da nossa mesa o senhor Silvestre de Almeida Teixeira, advogado do prefeito, o doutor Samuel Portela Tinoco, procurador-geral do município, os secretários Alideide, de Governo, Marcelo Poês, de Saúde, Major Luiz, de Defesa Civil, Ivan Lacerda, da Fazenda, Enio Borges, do Transporte, o nosso ex-prefeito Marcos Vinícius, o ex-vereador Wellington do Frango, o ex-vereador Zé Pato, o ex-vereador Veranil Lacerda, para fazer parte da mesa. Solicito a segunda secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 11ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 20 de março de 2023. Aos 20 dias do mês... No mês de março do ano de 2023, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo; Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente; Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Alailton Pontes de Souza, Antônio Pedro Rosa, Francinei Luiz de França, Glauber Pessoa Bastos, Keila Maria Prudêncio dos Santos, Jefferson Ferreira e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 12 vereadores, realizou-se a 11ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, que se achava representando a Câmara na posse canônica do novo administrador paroquial da quase paróquia Santana e São Joaquim, em Retiro do Muriaé, Padre João Paulo de Souza. Registrada a presença do ex-vereador desta casa, José Camacho Figueiredo. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Antônio Pedro Rosa que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente convidou o vereador Francinei Luiz de França para assumir a segunda secretária em virtude da ausência do primeiro secretário, uma vez que a segunda secretária assumiu, por questão regimental, o seu lugar. Logo após, o presidente requisitou do segundo secretário de DOC que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: da mesa diretora da Câmara, processo legislativo número 97/23, encaminhando o projeto de lei que institui o Jornal Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Itaperuna, como veículo oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos e da outras providências. Do vereador Ademir Cunha Peçanha, processo legislativo número 100/23, encaminhando o projeto de resolução
que concede título de cidadania itaperunense à senhora Elizabeth Teixeira da Silva. E voto de pesar número 61/23, encaminhando o voto de pesar aos familiares da senhora Maria das Graças Peixoto. Da vereadora Keila Maria Prudência dos Santos, processo legislativo 102/23, encaminhando projeto de resolução que concede o título de cidadania itaperunense ao excelentíssimo senhor deputado federal Juninho do Pneu. E indicação número 6.023, 60/23, solicitando à Secretaria Municipal de Educação campanha contra bullying nas escolas municipais. Do vereador Denilson da Silva Zacarias, indicação número 59/23, solicitando o estudo de viabilidade técnica para a instalação de rotatório no cruzamento das ruas Mozart Bastos Soares, Alagoas e Platão Boechat. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que se verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, fazendo uso da palavra o vereador Glauber Pessoa Bastos. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, por unanimidade de votos, foram, na forma do artigo 144, inciso 1º, parágrafo 5º, do Regimento Interno, foi aprovado o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando o atendimento à Lei Municipal 1011/22, que dispõe da participação do município de Itaperuna no consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. E também cumprimento do firmado no contrato de rateio número 14/23, celebrado entre os municípios e o SINDEF, no valor de R$ 157 mil. Em única discussão, por unanimidade de votos, foram aprovadas, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente. Quanto ao projeto de lei, ao projeto de resolução, esses foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e, em seguida, concedeu a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Não havendo mais o que quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 22 de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 12ª sessão ordinária do dia 22 de março de 2023. Expediente, nada consta para leitura. Ordem do dia, aprovação, votação única da comunicação FAS número 201 de 2022. Autoria, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ementa, ofício PRS SSE CGC 32888 de 2022. Comunica o parecer prévio contrário com irregularidades, determinações e recomendações sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo desse município, referente ao exercício de 2021, processo 208.682, dígito 6, de 2022. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 22 de março de 2023. Presidente, Paulo César da Silva. Primeiro secretário, Marca Alexandre Finamor Rodrigues. Pauta para a 13ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 27 de março de 2023, em seu horário regimental. Expediente normal,
indicações diversas de vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 22 de março de 2023. Considerando que a matéria que consta da ordem do dia é a apresentação de contas do chefe do governo deste município, prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, referente ao exercício de 2021, em atendimento ao artigo 217 do Regimento Interno, nas contas que se deva discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Deste modo, passo os trabalhos para a ordem do dia. Convido o vereador Jefferson Ferreira, relator, componente da Comissão de Finanças e Orçamento e relator do processo em discussão, nessa sessão para a leitura do relatório emitido pela comissão. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Na presença do Dr. Samuel Portela, cumprimento a todos aqui da casa, todos os funcionários jurídicos. Cumprimento ao nosso secretário de gabinete de governo, L. Deide. Cumprimento a todos os secretários presentes. E quero cumprimentar a todos aqui nesse plenário, nessa noite. Quero dar boas-vindas a todos, que sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Então, vamos ao relatório. Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo de Itaperuna. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, Processo Legislativo, número 588/2022. Ementa. Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no processo TCE-RJ número 208682-6, contrário com irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente ao exercício 2021. Relatório. Trata-se de comunicação de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, relativo ao exercício de 2021. Senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, conforme voto da Corte de Contas, anexo ao processo TCE número 208682-6/2022, em face da irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações apontada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O processo veio instruído com o ofício PRS/SSE/CGC 32888/2022, encaminhando parecer prévio contrário sobre as contas do governo deste município referente ao exercício de 2021, acompanhado do referido voto, recebimento nesta Casa Legislativa em 19/12/2022, encaminhado à Procuradoria-Geral da Câmara, que opinou notificação ao excelentíssimo prefeito Alfredo Paulo Marques, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que, se querendo apresentar-se defesa escrita no prazo de 15 dias, sendo tal recomendação seguida pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta mesma data. Em ato contínuo, foi expedido notificação ofício 007/2023 e recebida pelo senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues em 14/2/2023, sendo apresentada defesa escrita tempestiva no dia 27/2/2023, processo legislativo 040/2023, apensado ao presente. Em 2 de março do corrente ano, parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara, pugnando pelo prosseguimento do feito e orientações de como se deve dar o parecer das comissões
a votação e a posterior elaboração do projeto de decreto legislativo. Assim sendo, passamos para o mérito. Em verificação ao processo TCE-RJ número 208682-6/2022, constatamos que o parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, referente ao exercício de 2021, se deu com uma irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações. Inicialmente, cumpre-nos debruçar sobre o motivo pelo qual se deu o respeitável parecer contrário da Corte de Contas, qual seja, pela irregularidade. De acordo com o artigo 115, inciso 4º, a linha D da deliberação 167, de 10 de dezembro de 1992, do TCE-RJ, na qual cabe maior atenção. Porém, é de bom alvitre mencionar que, além da supracitada irregularidade e de sua consequente determinação, o corpo instrutivo do TCE-RJ também relacionou diversas impropriedades, determinações, além de 2 recomendações, todas constantes no voto do relator substituto, Marcelo Verdini Maia. Segundo o respeitável acórdão, a referida irregularidade foi configurada, pois o município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, concorrendo para não atingimento do equilíbrio financeiro atuarial do regime em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal 9717/98. Sendo neste sentido, dada a seguinte recomendação pela egrégia Corte de Contas, segue: realizar a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário municipal, conforme os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal de 97/17/98. Nobres edis, é fato incontrovérsil de que, de fato, ocorreu o repasse parcial das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS, e que acarretou no parecer prévio e de caráter unicamente técnico, opinativo, contrariamente às contas. Destaca-se que o julgamento das contas do chefe do Executivo, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º e 2º, e artigo 71, inciso 1, todos da Constituição Federal, é de competência do Poder Legislativo, sendo esta uma das mais expressivas garantias institucionais da Câmara de Vereadores, tendo o Tribunal de Contas competência para emissão de parecer prévio. Lembra-se também que o julgamento das contas em questão tem natureza política, porém, devendo-se sempre respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente observado no processo legislativo em comento. Assim sendo, o presente julgamento das contas não deve se limitar a critérios puramente formais, analisando-se, sobretudo, o bom senso e a realidade fática em que se deu a administração no ano de 2021. Restringe-se que o município cumpriu com o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 26% das receitas de impostos e transferência de impostos na manutenção
e desenvolvimento de ensino. E cumpriu ainda o limite legal de aplicar, no mínimo, 70% dos recursos recebidos do Fundeb no pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo serviço, atingindo em 2021 o percentual de 73,60%. Ficou também consignado no acordo que o município não realizou alienação de ativos no exercício às despesas com pessoal, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Além dessas regularidades, outras também foram destacadas no respeitável acordo da Corte de Contas. Outros sim, cabe-nos destacar, sobretudo, que o fato que desencadeou no parecer prévio foi a não transferência integral das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS. Porém, ficou devidamente consignado nos autos do processo 208-682-6/2022, que em manifestação no dia 6/12/2022, na véspera do julgamento, houve manifestação do gestor à época oferecendo termo de acordo e parcelamento de débitos previdenciários. Porém, à época do julgamento, apenas uma parcela havia sido paga, tendo a previsão de quitação em 15 parcelas. Mesmo diante da então recentíssima informação de que as medidas administrativas estavam sendo tomadas para remediar a irregularidade, o parecer manteve-se pela aposição à irregularidade com determinação. Como pode-se perceber, embora não se negue a existência de repasse parcial das verbas previdenciárias da peça de defesa apresentada no dia 27/2/2023, ainda mais recente que a manifestação junto ao Tribunal de Contas, que se deu em 6/12/2022, foram juntados comprovantes de que o município vem arcando com o pagamento do parcelamento de débito junto ao RPPSI, o que demonstra, sobretudo, zelo e comprometimento. Diante disso, podemos também colacionar parte do voto que relata economia orçamentária de mais de 50 milhões, além de mais dados de excesso de arrecadação e superávit de 18 milhões, o que não deve ser omitido na apreciação das contas do chefe do Executivo no exercício de 2021. É importante frisar que, no exercício de 2020, sob o comando da gestão anterior, o julgamento das contas constou com uma irregularidade, contou com uma irregularidade, a insuficiência no montante de R$ 191.657,33 a serem quitado pelo exercício atual, o qual seja o ano de 2021. E, diante deste fato, é medida de justiça que seja dado ao atual prefeito um prazo razoável para colocar a casa em dia. Assim sendo, diante de todo o exposto, principalmente pelas medidas tomadas pela atual administração para que seja remediada a irregularidade que acarretou no parecer prévio pela reprovação das contas, qual seja a não transferência das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS, por meio de parcelamento e cumprimento do acordo, e ainda pela flexibilização que se faz justa, tendo em vista a situação financeira orçamentária que foi herdada pelo atual gestor, que mesmo assim conquistou resultados positivos em sua gestão até aqui. Entendo pela rejeição do respeitável parecer prévio do TCE-RJ. Diante do exposto até aqui, considerando a emissão
de parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro as contas do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício de 2021, do gestor senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, considerando ainda o caráter político de tal votação, devendo-se analisar o caso concreto e os interesses da coletividade. Opino pela rejeição do parecer prévio contrário do TCE-RJ aposto ao processo 208-682-6/2022, com acordo datado em 7/12/2022. Desta forma, segue minuta do projeto legislativo nos termos do artigo 213 do regime interno, que será submetido a uma única discussão e votação nos termos do artigo 214 do mesmo diploma legal. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Jefferson Ferreira. Pelas conclusões, 21 de março de 2023, Adenilson da Silva Zacarias, que segue o relator, Cinei dos Santos Menezes, que também segue o relator. Projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo TCE-RJ, número 208-682-6 de 2022, aposto às contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaperuna, relativo ao exercício de 2021, senhor Alfredo Paulo Marques, em face da irregularidade, das impropriedades, determinações e recomendações apontada, tendo em vista que o gestor está tomando medidas administrativas a fim de remediar a irregularidade apontada no respeitável parecer, qual seja o parcelamento de débito do município junto ao RPPSI, bem como teve o gestor relevantes conquistas positivas, mesmo diante da caótica situação financeira orçamentária que foi herdada pela atual gestão, e demais motivos elencados no voto do relator, constante no processo legislativo 0588/2022. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Jefferson Ferreira. Pelas conclusões, Adenilson da Silva Zacarias, Cinei dos Santos Menezes, que seguem o relator. Quero aproveitar aqui para convidar também para fazer parte da nossa mesa o Davi, que é chefe do DEMUT, o ex-vereador Luiz Cabecinha e o ex-vereador Pedro Fernandes, o Nandi. Convido o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final para ler o relatório da comissão. Boa noite, presidente, mesa diretora, amigos vereadores, funcionários desta casa, vocês que nos ouvem pela 103 FM, nos assistem pelo blog e pela TV Itaperuna, uma boa noite. Na pessoa do meu amigo Marcelo Poês, cumprimento a todos os secretários. Na pessoa do meu amigo Adilson Moreira, cumprimento a todos os presentes aqui esta noite. Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo de Itaperuna, a reunião da Comissão de Justiça e Redação Final, processo número 0588/2022, parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, no processo TCE/ORJ, número 208-682-6/2022, contrário com irregularidade, determinações, improbidades e recomendação sobre as contas do governo e do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente aos exercícios 2021. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final analisou a minuta do decreto legislativo apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento
nos autos do processo legislativo epigrafado referente ao processo do Tribunal de Contas, /RJ 2008-682-6/2022, contendo parecer contrário ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do governo do município referente ao exercício de 2021 do senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face da irregularidade, determinações, improbidades e recomendações apontadas pelo referido tribunal, no processo em epígrafe, em parecer, em apreciação ao decreto legislativo apontado pela Comissão de Finanças e Orçamento, esta comissão de manifestação favoravelmente à minuta apresentada, pois, cumprindo os aspectos legais, devendo da mesma, sendo deliberada em plenário, nos termos do regimento interno desta Casa. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Carlos Assis Ofrásio, pelas conclusões, em 21 de março de 2023, Ademir Cunha Peçanha e Jefferson Ferreira. Presidente. Após a leitura dos relatórios das comissões, conceda a palavra ao doutor Silvestre, advogado do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, para encaminhar a matéria para discussão, no prazo de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos que nos assistem aqui nesse plenário e pelas redes sociais. Ouvi atentamente o relatório da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e parabenizo, obviamente, porque trouxe com precisão todos os aspectos que envolvem a natureza desse julgamento hoje aqui na Câmara, os aspectos que devem ser levados em conta, lembrando que o artigo 31 da Constituição Federal é exatamente o dispositivo da Constituição que atribui a esta Câmara, e só a esta Câmara, indelegavelmente, o poder de julgar as contas de governo do município de Itaperuna. O artigo 31, ele destaca que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o papel do Tribunal de Contas no processo de julgamento das contas, que ele é basicamente em duas fases, né? O papel do Tribunal de Contas é meramente auxiliar. O Tribunal de Contas não tem poder de julgar contas do município. E por que isso? No sistema jurídico, no sistema legislativo, nada é estanque, nada está solto. E a legislação, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, é uma norma que orienta a aplicação das normas, das leis. Ela trouxe um dispositivo que cabe exatamente no que nós estamos tratando aqui hoje. Então, o artigo 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, como eu disse, que é uma lei que orienta toda a aplicação do direito, de toda a legislação, de todo o direito, ela diz: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Sem prejuízo dos direitos dos administrados. O que isso significa? Quando se diz que a Câmara julga, é um julgamento político, não é um julgamento puramente político, não é um julgamento político partidário. O legislador constitucional e depois o legislador complementar, quando trouxe esse dispositivo da Lei de Introdução, ele quis dizer que é a Câmara que tem que julgar, porque é a Câmara, pelos senhores, é quem tem condição de avaliar as questões subjetivas sobre a gestão que está sendo analisada aqui. Os senhores estão analisando hoje, não são relatórios, simplesmente relatórios.
Essa é a primeira parte que coube ao Tribunal de Contas. O processo de prestação de contas dessa primeira fase, ele é integrado por meros relatórios contábeis. O Tribunal de Contas não analisa fato, não analisa determinado ato, ele analisa demonstrativos contábeis, o balanço, planilhas, e aponta aquilo que ele verifica de acordo com números frios. Não que isso seja desprezível. Eu vou dizer que não é desprezível, porque basta os números que estão apontados pelo Tribunal de Contas para verificar que, conforme apontado no relatório da comissão permanente, para demonstrar que são contas que devem ser mesmo aprovadas. Não há absolutamente a mínima possibilidade, com os números apontados pelo Tribunal de Contas, entender que foi uma má gestão no ano de 2021. E digo isso apontando apenas alguns dados que, inclusive, constam já do relatório, né? Os indicadores de que, atendendo à lei, o gestor, com as limitações que ele tinha, ele esteve voltado a atender o interesse de quem é o destinatário de toda a gestão pública, que são os administrados. O próprio Tribunal de Contas diz que, no ano de 2021, a gestão do prefeito Alfredão atendeu. Então, os indicadores mínimos, olha, o gestor tem que aplicar minimamente 25% da receita de imposto e transferência em educação. Atendeu mais do que isso. O próprio Tribunal de Contas, nos números dele, indica que foram 26% dessa receita aplicada. Da mesma forma, ainda na área de educação, a boa e correta aplicação dos recursos do Fundeb, que tem um desdobramento, uma destinação para a valorização e remuneração dos professores e dos profissionais do magistério, o que também foi atestado pelo próprio Tribunal de Contas. Na saúde, o dispositivo legal exige que seja aplicado, esse é um outro indicador, para se verificar se a gestão foi, de fato, voltada aos administrados, ao povo, que se aplique pelo menos 15% também da receita de impostos e transferências. E, em 2021, a aplicação foi quase o dobro, 27,22% dessa receita. Outros indicadores também apontando que a gestão foi uma gestão serena, regular, inclusive na relação com o próprio Poder Legislativo, e um desses indicadores é se respeitou o repasse devido ao Poder Legislativo, que, obviamente, tem que ser mantido para que haja um equilíbrio, né, entre os poderes municipais. E também o Tribunal de Contas vem dizendo, olha, o Poder Executivo respeitou exatamente o que foi aprovado na lei orçamentária, nos limites da Constituição Federal com relação ao repasse ao Poder Legislativo. Também outro indicador que aponta um equilíbrio nessa gestão, na gestão de qualquer administrador público, é com relação aos gastos com pessoal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa um limite de gasto de 54%, e o relatório do Tribunal de Contas aponta que alcançou 46% das receitas correntes líquidas, ou seja, perfeitamente dentro dos limites. Esses indicadores bem denotam que a gestão foi voltada, de fato, a quem devia, ao administrador. Mas não é só isso, porque o Tribunal de Contas analisa meros formulários, números, os indicadores, mas os senhores têm toda a condição de verificar outras questões. É justamente essa natureza subjetiva do julgamento que é levada em conta e que o relatório também da comissão bem apontou. Em que circunstâncias se assumiu esse primeiro ano de gestão em 2021? Será que o esforço feito pelo Poder Executivo em 2021, pela gestão do prefeito Alfredão, foi exitosa? Foi exitoso esse esforço? Pelas condições financeira e orçamentária, foi exitoso? E, mesmo assim, cumpriu com todos os indicadores legais para se verificar se a gestão foi devidamente dirigida
em prol da população itaperunense. O relatório, por si só, nos poupa da gente precisar cansá-los com mais colocações. Mas eu quero só pontuar o seguinte. O parecer traz uma única irregularidade. Uma única irregularidade. As impropriedades, aliás, eu duvido que nessa Câmara tenha passado alguma conta que não tenha havido impropriedades, porque as impropriedades são situadas nos relatórios exatamente para o Tribunal de Contas exercer um papel pedagógico. Olha, nós sempre precisamos melhorar a gestão. Então, as impropriedades, e delas decorrem as orientações, as determinações, elas servem basicamente para aprimoramento da gestão pública. Não correspondem a nenhuma falha que tenha gravidade, que tenha o quilate de contaminar as contas. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas não as situam como irregularidade. Então, o que nós temos aqui é uma única irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, que seria o não repasse integral das contribuições previdenciárias durante o ano de 2021. Bem, do próprio relatório do Tribunal de Contas, nós temos apontamentos que, em cotejo, em comparação com tudo que os senhores ouviram do relatório e da realidade aqui de Itaperuna, no ano de 2021, da realidade da administração, da realidade financeira do Poder Executivo, do município, indicam que o próprio Tribunal de Contas podia ter relevado essa irregularidade. E no próprio voto condutor do parecer, ele traz indicadores que vêm afiançar o que eu estou afirmando. Então, no capítulo 6.2, que fala exatamente da situação previdenciária, ele diz que, no ano de 2021, o regime teve um superávit da execução do regime próprio de previdência na ordem de 18.140.227,71. Superávit. E isso, no próprio relatório, aponta que, em 31 de dezembro de 2020, o regime apontava um déficit atuarial de 1.364. 1.364. Aliás, aqui nós estamos falando de um superávit financeiro de 18 milhões. O déficit orçamentário, o déficit atuarial de 2020 de 1.364, com o esforço feito durante o ano de 2021, no sentido de resgatar a regularidade do regime próprio, a estabilidade do regime próprio, o Tribunal de Contas aponta no seu parecer um superávit em 2021 de 71 milhões de reais. Então, o esforço feito, ainda que tenha algumas contribuições não pagas, isso aí é inegável, até porque os senhores já debruçaram sobre isso quando aprovaram o parcelamento, reconhecendo que era necessário, justamente pelo contexto, pela conjuntura, permitir que se pagasse aquelas parcelas, aqueles valores que não foram possíveis de ser pago em 15 parcelas. Então, os senhores já debruçaram sobre isso. E a estabilidade, nós temos, então, o Tribunal de Contas atestando que a busca pela estabilidade do regime de previdência está nítida, está nítido. Então, saímos de um déficit atuarial de 1.364.000 e fechamos 31 de dezembro de 2021 com superávit atuarial de 71 milhões de reais. E o próprio Tribunal de Contas, depois de analisar detidamente toda essa questão previdenciária, ele vem e aponta que, eu vou ler textualmente o que está dito. Ele vem e diz assim: em complemento, foi apresentado o demonstrativo de receitas e despesas previdenciárias, peça 173, indica onde está, que evidencia o superávit orçamentário executado no regime, na ordem de 18.140.000, aqui um superávit financeiro, excluindo o montante da despesa administrativa de 138.345, demonstrando que a ausência do repasse das contribuições, essas
poucas contribuições que os senhores autorizaram o parcelamento e que ensejou a indicação da irregularidade, a ausência do repasse das contribuições não afetou a capacidade de pagamento da folha de aposentados e pensionistas no exercício em análise. Porém, como dito, as contribuições visam o equilíbrio. Obviamente, o superávit de 71 milhões, ele não foi suficiente para dizer que é plenamente equilibrado, né? Porque partiu de um déficit de 1 milhão e 300, você chegou a um superávit de 71 milhões, mas, obviamente, nós temos que avançar. Agora, está nítido o esforço feito, está muito claro que essas parcelas não pagas não têm um condão de contaminar as contas. O conjunto da administração, o conjunto da ópera, como diz. Então, sem mais delongas, a defesa espera, confia que o parecer muito bem lançado pela comissão será mantido, reprovando o parecer prévio do tribunal, que é meramente opinativo, com a aprovação dessas contas. Muito obrigado. Depois da fala do advogado do senhor prefeito, passo para a discussão da matéria. O vereador que quiser fazer uso da palavra. Alguém não quer fazer? Então, oi. A palavra, vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público presente, a todos que estão nos acompanhando pela rádio, pela internet, uma boa noite especial. E também aos que estão aqui, cumprimentar, obviamente, nossos amigos, secretários, todos que se fazem presente. Não vou citar um por um para não cansar a fala, mas sinto-se todos cumprimentados, secretários, ex-vereadores, amigos, colegas, e também um cumprimento especial ao meu amigo, ex-prefeito, doutor Vinícius, doutor Marcos Vinícius, que fez um trabalho de 4 anos nessa cidade. Eu pude estar aqui como vereador e trabalhamos muito em prol de Itaperuna, doutor Vinícius. Eu me recordo aqui algumas obras e algumas tarefas que o senhor me colocou, e eu tenho certeza que eu busquei êxito. Eu lembro perfeitamente quando a Beira Rio não tinha uma condição para os pedestres de Itaperuna, foi feito ali não só uma calçada, como também uma ciclovia, a qual eu pude dar o nome dessa ciclovia, que é a ciclovia Carmozina do Carmo Reis. Posteriormente, doutor Vinícius, com o trabalho, juntamente com os vereadores da época, nós conseguimos também a inauguração da UBS do bairro São Mateus, que naquela época... Só cumprimentando, terminar o cumprimento ao prefeito, doutor Vinícius. Porque a matéria... Sim, eu vou na matéria, só estou terminando o cumprimento do doutor Vinícius. Obrigado. O doutor Vinícius, na época, quando eu fui vereador, nós pudemos trabalhar muito, doutor Vinícius. E eu me orgulho, tenho gratidão a todas as pessoas que passaram na minha vida. E eu percebo que no senhor... nós temos aqui muita luz, e o senhor está aqui hoje, vai ver um trabalho aqui que eu sei que o senhor não vai gostar, mas do Glauber ninguém pode questionar, porque eu mantenho o meu voto, assim como eu vi o doutor Silvestre, a primeira vez, eu vi o doutor Silvestre aqui para a questão das contas do prefeito Alfredão, do seu primeiro mandato. E naquela oportunidade, eu votei a favor das contas. E hoje eu estou aqui novamente vendo o doutor Silvestre pela segunda vez. E o voto do vereador Glauber não vai mudar de acordo com a corrente, não vai mudar de acordo com a maré. Vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito que eu aprovei as contas do Alfredão, aprovei as contas do doutor Vinícius, hoje eu estou aqui da mesma forma para aprovar as contas do Alfredão, porque o que foi dito aqui pelo parecer, nada muito diferente do que aconteceu com o doutor Vinícius naquela época. E a gente percebe aqui em Itaperuna que nós temos aqui diversos políticos em nossa cidade que desejam o bem de nossa cidade de Itaperuna.
Eu tenho certeza que, com essa fala, eu quero motivar aos políticos de futuro. Estou vendo aqui o João Vitor, estou vendo aqui o Jefinho, estou vendo o Magno, estou vendo o Cadu, estou vendo diversas lideranças do Léo Farma, estou vendo diversas lideranças, desculpa não citar todos, diversas lideranças, Marcão, diversas lideranças do nosso município. Preguem sempre a fidelidade, a amizade, o amor, não só ao povo de Itaperuna, como também ao todo o trabalho que você faz para a sua vida. Se você não colocar amizade, carinho, amor no seu trabalho, a população de Itaperuna não vai ver o reflexo disso. Então, se a gente está aqui com uma nova geração de políticos, também de políticos que já estão com mandato, nós temos que sempre estar aliados e ter amizade de verdade é com o povo de Itaperuna. Esse sim que merece o nosso valor, merece o nosso trabalho, merece a nossa dedicação. Eu teria aqui mais algumas benfeitorias que nós fizemos também, não só no governo do Dr. Vinícius, como fizemos também no governo Alfredão. Nós conseguimos fazer um trabalho, trazendo quadra de areia para a comunidade aqui do Oscar Jerônimo, onde nós conseguimos também a cobertura da quadra na época do Dr. Vinícius como prefeito, e agora no governo Alfredão eu dei continuidade ao trabalho do Glauber vereador. É o mesmo trabalho na época do Dr. Vinícius e continua sendo o mesmo trabalho aqui do Alfredão. Não tem dois Glaubers, não tem dois pesos, não tem duas medidas. É um voto só isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Lalá. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo aqui, senhor presidente, muitas pessoas que querem, todos eles querem o bem para a nossa cidade. Pessoas, inclusive, vários secretários aqui desse governo, várias pessoas que trabalham nesse governo, várias pessoas aí que realmente são companheiros do doutor Vinícius, ex-prefeito dessa cidade. E eu vejo, senhor presidente, uma situação, igual quando nós começamos nesse governo, há 2 anos atrás, há mais de 2 anos atrás, eu dei apoio ao governo, praticamente eu apoiei tudo que foi para bem-estar da nossa cidade. Eu votei durante 2 anos com esse governo. E acompanhei o trabalho. E o trabalho, no início do governo, nós, junto com o prefeito Alfredão, fomos em Caxias e conseguimos trazer. Essa obra já era para ter começado, inclusive. Só está faltando mesmo o governador vir aqui, junto com o Washington Reis e com o Roosevelt Reis, dar abertura nessa obra que vai atingir quase 100 milhões de cruzeiro. É uma obra que nunca teve, prefeito nenhum nunca fez essa obra. Esse valor alto de obra que vai acontecer. E brevemente vai estar dando início aí. Mas eu vou concluir, senhor presidente, justamente o trabalho que eu fiz junto com o governo. Então, eu apoiei esse governo e apoiava, e falei, inclusive, no início, que o governo ia dar certo. Era um governo de bom secretariado, vários secretários bons, e que estava no caminho certo. Mas, senhor presidente, infelizmente, veio a política. E a política bagunçou o governo, sim, senhor presidente. Porque misturaram as coisas. Misturaram as coisas. Aí o prefeito não governou. Quem governou foi o filho dele. E todo mundo sabe disso. Aí, senhor presidente, o que aconteceu? Desandou. Tem 20 itens aqui chamando a atenção do prefeito. 20 erros. Erro que pode consertar? Pode. Pode consertar, tudo bem. Mas ele errou muito. Está aqui presente aqui uma pessoa, eu não vou citar nenhum nome, a saúde era um atendimento fora de série. É o nosso amigo Joãozinho, vou até falar, Joãozinho, que lá atende, não tem esse negócio de quem está no governo e quem não está, atendia todo mundo. Eu não sei o que houve que foi tirado essa pessoa de lá e hoje ninguém é atendido naquele Cospinó. Hoje, para você fazer um exame de um alto valor, tem que ir para o UPA internar para ir para o hospital fazer esse exame, gente. Eu estou confiante que o doutor Marcelo, nosso amigo aqui,
que entrou na Secretaria de Saúde, vai resolver esse problema para nós, mas a coisa está difícil demais, gente. Coisa está difícil demais. Então, senhor presidente, nós estamos convivendo com o nosso povo, eu que convivo dia a dia nas casas das pessoas, a gente vê, gente. Quando se toca, senhor presidente, que veio 2,5 milhões para pagar, para ajudar os atingidos pela enchente. Que Deus 2,5 milhões, senhor presidente. São mais de 4.000 pessoas que foram atingidas pela chuva. São mais de 90 pessoas que estão fora das suas casas. Alô, vereador Lala. Senhor presidente, isso faz parte das contas. Mas a isso conta aí é 2021. A conta é 2021, vereador. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O dinheiro veio ano passado, senhor presidente. Ó, aqui, ó, se não ficar calmo, eu vou pedir para sair. Senhor presidente, isso aí faz parte das contas, senhor presidente. Ó, calma aí que isso faz parte das contas. Se manifestar, não. Isso veio pela Assembleia para poder ajudar os atingidos pelas enchentes. Dá pena, senhor presidente, o senhor vê a pessoa pagando aluguel, que não tem aluguel social, pagando aluguel e passando fome. Passando fome, porque a pessoa ganha um salário mínimo, não pode voltar para sua residência, porque tem uma obrazinha de 10 mil reais, 15 mil reais, mas ele não tem para fazer isso, ele só tem para comer muito mal. Agora você pensa bem, agora veio dos 2,5 milhões e não fizeram nada para o nosso povo que foram atingidos pela enchente, então um monte de gente aí desabrigado e pagando aluguel e precisando de morar nas suas casas. Isso é uma vergonha, senhor presidente. E essa casa votou para a agricultura 2,5 milhões. Agora, a secretária gastou 2.219.000 num maquinário que nunca veio na nossa cidade, uma máquina daquela. Agora desmente eu aqui. É uma vergonha, senhor presidente. Que Deus 2.019.000 foi pago. Vamos, senhor presidente, é um absurdo. É um absurdo. Esses 2.219.000 poderia, sim, ajudar essas 90 famílias, tudo família pobre que está fora das suas casas, gente. Agora vocês parem e pensam. Nós vamos discutir uma conta aqui que tem vários erros. Eu sei que a maioria dos vereadores aqui, quase todos, vai votar a favor. Eu vou votar contra porque eu sei que está totalmente errado. Totalmente errado, porque se tivesse certo e não tivesse o problema desse governo, igual está aí esse problema grave aí, que eu espero sim, nós temos sim boas pessoas no governo que quer consertar o governo. Isso nós temos. Agora, não podemos deixar de falar sobre os erros, gente, que o governo está cometendo. Afinal de contas, nós, vereadores, nós somos fiscal do povo e nós somos a pessoa direta a defender o nosso povo. Então, para nós defender o nosso povo e fazer a coisa certa, nós temos que fiscalizar o dinheiro do povo. Nós sabemos, gente, o Ministério Público fez uma pegada aí na cidade. Não é eu que falei, não, é ele que falou, doutor Matheus. A dívida, o gasto, atingiu 168 milhões de reais. Ele que falou, o Ministério Público. Isso está sendo apurado. Se eu fosse aliado do prefeito, eu pediria a ele para poder ele cuidar da saúde, para poder ele voltar a ser prefeito. Porque não está sendo prefeito. Você procura o prefeito e vê se você consegue falar com o prefeito. Eu sou vereador dessa casa, eu tinha vontade de falar com o prefeito. Tem mais de 90 dias que eu não consigo falar, ué. Agora, um vereador não conseguir falar com o prefeito há 90 dias, senhor presidente? Isso é um absurdo, eu não tenho nada a reclamar do secretariado, não. Alguns secretários, alguns, tipo a secretária de Agricultura, ela tinha que explicar isso para o povo aí, ué. Cadê? Ela veio explicar? Então, gente, agora tem secretário de bom sim, ué.
O Marcelo foi para a saúde, já está melhorando a saúde lá, que nós estamos vendo, já começando a agilizar, já foi na secretaria lá do Estado do Rio, né, Marcelo? Tem outros secretários bons, tem o Ivan aí, que é um excelente secretário, tem vários. Tem um secretário lá do Demute, bom, boa pessoa, atende, conversa com os vereadores, isso é importante, esse elo do vereador com o secretariado e com o prefeito. Só que está acontecendo isso. Aí você pega e fala, presta atenção, 168 milhões de RPA em 2 anos. E aí? Tem que explicar isso aí, ó. A obra nossa lá, por exemplo, está ali o nosso amigo Nandi, o ex-vereador aqui, que é companheiro do nosso saudoso Alexandre, né, secretário. É saudoso? Não morreu ainda não, tudo bem. Desculpa aí, mas, gente, aí o cara não quer. O cara não quer dar informação. Ele tem várias firmas lá atendendo a obra. Várias firmas. Tem uma do esgoto que paga 853 mil reais por mês. Eu não sei o que ela faz, mas também não dá informação, vereador. E aí? Tem coisa errada, não tem? Porque se não tivesse, custa você, não, lá, aqui, vem cá ver aqui. Está aqui, ó. 853 dessa firma, tem tantos funcionários, isso. Nega informação, ó. Aí te pergunto, 853 para uma firma limpar a rede de esgoto, qual a rede de esgoto? Qual as canaletas que está sendo limpa aí? Eu não tenho visto, vocês têm visto? E todo mês é pago. Então é isso aí. Agora, eu queria o quê? Que o secretário viesse nessa casa e falasse, ó, gente, estou gastando sim, mas está sendo aqui aplicado aqui, ali. O povo vê. O povo viu uma máquina dessa grande que foi contratada pela agricultura? Vou contratar 16 patrol. Qual estrada que fica ruim com 16 patrol na nossa cidade, se ficar 5 meses aqui, 16 patrol, 5 meses na cidade de Itapiruna? O que vocês acham? Viram um asfalto todas as estradas. Não precisa nem, né? Então é isso que eu quero explicar a vocês. Agora, eu vou votar com o tribunal, vou votar contra, porque é muitos erros, são 20 recomendações. Então, eu vou votar com o povo, eu vou votar para melhorar tudo no governo. Precisamos que o governo melhore. Eu conto, eu não estou aqui para criticar nenhum, eu vou até falar. Eu acredito em vários secretários aqui que vai chamar o prefeito, os vereadores também, parceiros do prefeito. Prefeito, afasta, bota o outro, vamos trabalhar, vamos atender esse povo nosso. Vamos atender a cidade, vamos trabalhar para o povo, gente. O dinheiro, nós estamos passando aqui 4 anos. Nós não podemos negar o nosso apoio, o nosso trabalho para o povo, que a cidade é do povo, a cidade não é nossa. Nós passamos aqui 4 anos e vamos para as próximas eleições. O povo vê e vota em quem ele acha que deverá, né, continuar. Mas eu volto a falar, nós temos quase 2 anos ainda pela frente, esse grupo político. Vamos fazer a diferença. A partir de amanhã, vamos dar explicação para o povo onde está sendo aplicado as verbas. Vamos voltar, vamos atender essas famílias que foram atingidas pelas enchentes, que é uma família carente. Vamos melhorar a saúde, doutor, porque está complicada. Eu nunca vi. Hoje você não consegue nenhuma cirurgia aqui no nosso hospital, com um hospital desse tamanho. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Eu vejo e queria comparar a gestão de um bom prefeito. Porque dinheiro, se tiver projeto, se tiver administração, tiver gestão, o dinheiro dá. Não pode acontecer o que aconteceu na nossa cidade, o que está acontecendo. É só isso, senhor presidente. E, mais uma vez, eu vou votar de acordo com o tribunal, porque eu até votei contra o doutor Vinícius, que eu, na época, era secretário dele. Ele está aqui presente, eu votei contra as contas dele. Porque eu achei também que ele não, na reta final, ele não mereceu o meu voto devido a várias irregularidades. E eu falei com ele. E ele está consciente disso. Agora, quando eu fui ser vereador pela primeira vez, às vezes eu pensava para mim mesmo, será que todos vai ser igual? Eu vou ser igual aos caras que não faz nada?
que não fiscaliza? Será que eu vou negar fiscalizar, que é o meu trabalho? Como é que eu vou receber meu dinheiro? Vocês têm, quem tem funcionário, se não for trabalhar, você vai receber sem trabalhar? Alguém recebe sem trabalhar aí? Sem prestar serviço, algum funcionário? Então, como é que eu não vou fiscalizar? Eu não vou ter direito de pagar o meu dinheiro todo mês nessa casa, que é um dinheiro bom. Então, eu estou aí para fiscalizar, para legislar, e voto com o prefeito, tudo que for certo para o nosso povo, eu voto a favor, só não voto contra aquilo que eu sei que não tem jeito. E o presidente sabe, inclusive veio uma matéria errada um dia desse aí, que o prefeito estava pedindo o resto do dinheiro da enchente, que era 280 milhões, eu pedi os meus amigos para ver a gente, esses 200, pelo menos salvar esses 280 milhões que sobra, dos 2,5 milhões, e ajudar essas pessoas, ajudar esses caras que foram atingidos pela enchente. Foi isso ou não foi, Carlinhos? 280 milhões, mas ele pediu 400 milhões. Tem 400 milhões na Secretaria de Agricultura. Vamos juntar esse dinheiro e vamos atender esse pessoal. Vereador, só tá bom, senhor presidente? Aqui não, só não. O plenário está atrapalhando o vereador falar aqui, ó. Aí, não, mas está... Não, mas tudo bem, senhor presidente. Então, eu quero dizer, senhor presidente, é isso. Vamos ter consciência, porque nós aqui, a gente sabe a dificuldade da pessoa que ganha um salário mínimo, que tem que pagar aluguel porque sua casa não pode voltar para sua casa, que a sua casa foi atingida pelas chuvas. Ainda dá tempo, vereadores. Nós ainda temos 280 milhões lá. 280 mil, né? 280 mil, não é milhões não, porque os milhões já foi embora, os milhões. Só ficou os 1.000. Mas tá bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, pelo menos 280 mil, eu tenho certeza que a gente consegue colocar, no mínimo, umas 20 famílias dentro da casa deles. Pode ter certeza, ou mais. Porque tem família aí que está fora da sua casa e dá para gastar aí uns 5 mil reais, 10 mil reais, aí não tem. Entendeu, Jefinho? Então, vamos unir nós, vereadores, vamos pedir ao prefeito, vamos também ajudar o prefeito, gente, que o prefeito está morrendo lá naquela prefeitura, ele está sem saúde. É verdade, gente. Eu acho que o nosso aliado, que é aliado do prefeito, tem que ajudar, o cara está doente. Quando o Glauber foi no início do governo, o Glauber falou, vamos fazer exame dele que ele está doido. Não é doido, ele não estava doido. Hoje eu sinto que ele está doente, o cara. O Alfredão está doente. Ele é um cara que gosta de pagar, ele não gosta de dar calote a ninguém. Certo? Ele não é caloteiro igual o pessoal está falando aí, não é. Ele gosta de acertar as contas dele, gosta de acertar a conta da prefeitura. Então, eu acho que teria, sim, o governo se preocupar com a saúde do Alfredão. É hora de preocupar com a saúde dele, porque é um ser humano. Todos nós somos capazes de erro. Então, tentar, entendeu? Ajudar para poder, senão nós vamos estar... Já pensou aguentar do jeito que o governo está indo agora, até mais quase 2 anos? Pelo amor de Deus, o povo não vai aguentar, ué. E nem nós que somos vereadores não vamos aguentar. O vereador vai começar a brigar aqui, ué. Porque o RPA está atrasado, acho que 2 meses ou mais. O vereador vai começar a brigar aqui. Certo? O postinho de saúde tem quase 2 meses também sem receber. E ninguém aguenta. Como é que o cara ganha um salário mínimo, vai pagar no mercado, vai comer com o quê se não receber? Come, consegue comer? Alguém que vai, compra fiado até tarde para comer. Depois não recebe. E aí? E as continhas do pessoal? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém consegue, ué. O pessoal conta com o dinheirinho deles. Então, eu quero, sinceramente, eu tenho certeza que essa conversa aqui, Ivan, você que é o nosso secretário de que o dinheiro passa por lá, vamos ver isso, Ivan. Você é um cara, porra, que tem um histórico. É verdade, Ivan, você tem um histórico nessa cidade que eu nunca vi com você naquela secretaria, eu nunca vi acontecer isso, primeira vez. Nunca tinha acontecido, Ivan. Com você naquela secretaria, nunca tinha acontecido. Você sempre manteve. Você lembra quando os nossos... Aí eu posso falar saudoso Claudão mesmo, que ele é saudoso Claudão. Você estava comigo, eu era líder do Claudão. Como é que ele falava com você, Ivan? Ivan, vem cá, como é que está aí? Vamos ver quem que nós vamos pagar, porque nós devemos. Você lembra disso, Ivan? Ele preocupava em pagar os outros, verdade?
Aí o Ivan está aí testemunha. Eu era líder do Claudão. Nós nunca tivemos um problema aqui na Câmara com o governo do Claudão. E as contas estavam em dia. O Ivan não é que está presente, não. Mas não vai passar outro secretário nessa cidade enquanto assim, a comunicação lá com o Fredão, com o prefeito. Só que isso aí não deu certo, né, Ivan? Mas é por causa da política, eu falo com você. Mas tudo bem. Então, gente, eu quero mais uma vez. Não entendi, amigo. Eu sei, mas você... não, mas vou falar com vou te procurar para a gente conversar. Porque você é o único, você é um dos secretários aqui, que eu tenho certeza que você coloca isso tudo no lugar. Isso aí. Isso aí, Ivan, certinho, eu vou te procurar. Amanhã mesmo eu estou te procurando para a gente conversar. Que o mais que eu quero é que esse governo conserte as coisas para poder o povo viver tranquilo e a cidade seguir o rumo, não é isso, Ivan? Mas eu conto com você, eu vou conversar com você. Senhor presidente, só isso. Eu quero aproveitar aqui para convidar também para fazer parte dessa mesa o ex-vereador Moreira da SEDAI. E com a palavra, a vereadora Keila. Todos, boa noite a todos que se encontram aqui nesta noite, a todos os visitantes. Eu quero aqui cumprimentar a minha amiga Fátima. A amiga Fátima está hoje representando aqui a todos vocês, visitantes. Sejam bem-vindos a essa casa. Quero dar o meu boa noite aqui também, parte da família todo. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui. Primeiramente é por Deus que eu estou aqui, parte de vocês também. Tá? E hoje eu quero justificar aqui a minha votação. Hoje eu vou com o Tribunal de Contas, porque, assim, da mesma maneira, lá atrás, nas contas do doutor Vinícius. Porque naquela época, quando eu fui com o Tribunal de Contas, muitos chamaram, zombaram a minha família, que éramos Judas, né? Que éramos Judas. Não fomos Judas. A gente apenas fomos com o certo. Eu fui com o certo, tá? Então, hoje, estou novamente indo com o certo com o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas, né, está aqui, porque eu vou aprovar. Não é isso? Então, eu não sou Judas. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Eu quero falar para vocês que hoje eu não tenho nada contra, tá? O governo Alfredão, contra o prefeito, tá? Oro por ele, oro porque para mudar, né, o quadro da nossa cidade, que se encontra num quadro difícil, então eu oro por ele, oro por todo o secretariado, tá? E enquanto eu estiver aqui, nessa Casa de Leis, onde eu fui eleita pelo povo, eu vou fazer o certo, mesmo que desagrade pessoas, tenho compromisso com Deus, primeiramente, e depois com o povo, que acreditou em mim. Por enquanto é só, uma boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos novamente e venha sempre nos fazer essa visita, tá bom, gente? Com a palavra, vereador França. Boa noite a todos e a todas. Não vou também nominar para não cometer injustiças e não me alongar no tempo, mas sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Gostaria apenas de abrir um parênteses com relação ao doutor Vinícius. Falava no particular que um dia poderia estar contra politicamente. E o senhor é testemunha que falei isso por algumas vezes ao senhor. Mas nunca ficaria contra a pessoa, contra a questão da amizade, porque a amizade e o respeito, elas transcendem qualquer sigla ou orientação partidária. Observando, lendo o parecer do Tribunal de Contas e observando atentamente a defesa do nobre advogado, doutor Silvestre,
confirmei, consolidei o meu voto favorável ao prefeito Alfredão. Vejamos, senhoras e senhores. Vejamos, senhoras e senhores. O doutor foi muito feliz quando ele fala que apenas uma irregularidade. Uma. E essa irregularidade é não ter repassado na íntegra um valor destinado por lei ao Fundo de Previdência, falando assim para melhor entendimento, dos serventuários do município. Mas, senhoras e senhores, temos ainda mais 2 anos praticamente de governo para fazê-lo, para acertá-lo. Dívidas que vêm há anos atravessando diversas administrações, diversas, não foi um prefeito, 2, não, diversas administrações. Em nenhum momento, o Tribunal de Contas lança qualquer dúvida sobre o caráter, sobre a forma de administração. Não aponta nenhum dolo. Em nenhum momento diz que as contas foram mal colocadas em prática. Não coloco em dúvida a administração do atual governo. E todas as informações são de conhecimento ou de interesse de todos aqueles que queiram se inteirar. Falei hoje cedo, se eu não me engano foi com o Adilson, que me ligou, e que falei que aqui é um julgamento mais político do que fiscal administrativo. E fico triste em confirmar o que disse, quando vejo que um ou outro político se aproveita desse momento para não se restringir apenas à matéria e voltar a atacar o que já faz de uma maneira contundente, semanalmente, nesta casa. Sendo que aqui, nesse momento, não seria e não é o fórum adequado para tal. Porque, acima de tudo, volto a falar, tem-se que ter respeito às pessoas. Como punir um prefeito para que ele fique inelegível por um por uma falta de repasse que pode ser sanada ainda ao longo dos 2 próximos anos. Falhas técnicas existem e muitas. São N colaboradores, capazes sim, mas também sujeitos aos erros. E o prefeito, vou dizer assim, é o menos culpado, seja ele qual for. Hoje é o Alfredão, amanhã pode ser qualquer um de nós políticos que está aqui presente. Então não podemos condenar, torná-lo inelegível por um erro que não trouxe malefício nenhum aos cofres municipais, em que em nenhum momento atenta contra a sua moral, contra a sua virtude e contra a sua capacidade administrativa. Fazê-lo um erro crasso. Crasso. Eu vou chegar até mais, um erro até imoral. Olhando, ouvindo as falas, e especificamente do excelentíssimo vereador Lalá, que se contradiz, e só vou respondê-la nesse tópico, porque farei isso, e como faço sempre em plenário, nas sessões regulares, que, repito, é o fórum ideal para fazê-lo. Ele diz, o governo está indo bem, o Marcelo, o ex-secretário de saúde, está melhorando, e ele contradiz, porque ele diz que nada está certo, que está tudo errado. E as coisas estão melhorando. Se está melhorando, espere, vereador. Critique, cobre, mas seja justo. Falei com Vossa Excelência e volto a falar novamente. O senhor quer ser ao mesmo tempo o denunciante, o julgador e o sentenciador. As 3 coisas ao mesmo tempo. O senhor não dá nem tempo das pessoas se defenderem. O senhor, um dia, Vossa Excelência disse aqui, mas o Ministério Público só analisa papeizinhos,
Palavras do senhor gravadas aqui. E agora, esses papeizinhos é do Tribunal de Contas que o senhor vai votar a favor. Então, o senhor próprio se contradiz nas suas ações e nas suas comunicações. Espere, dê chance, dê uma oportunidade. Falei com o senhor que o senhor tem que aprender, que o senhor não aprendeu ainda. Que por trás de um político como o senhor, eu e todos nós, vereadores, e vários que aqui estão hoje, eu falei que o senhor numa sessão, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, cobre mesmo, é o papel do senhor e de todos os vereadores, fiscalize, mas não acuse de maneira decisiva e concreta, sem antes os fatos serem apurados, dá o direito da ampla defesa do contraditório, espere a sentença se ela será favorável ou não, para depois concluir um massacre sobre qualquer ser humano, sobre qualquer político. Enquanto aqui estiver, farei a defesa não simplesmente do prefeito Alfredão, farei de todos aqueles que eu considerar serem injustiçados pelas palavras, porque aqui nós temos o direito de falar, mas não temos direito de ofender, nem julgar antecipadamente ninguém, quanto mais uma pessoa honrada, séria, que já provou isso quando eleito pela segunda vez, e as pesquisas apontam que está à frente hoje, se as eleições acontecessem nesse momento. Então temos que ter muito cuidado, quando atacamos uma pessoa. Repito, cobrem, fiscalize, faça tudo, mas não ofenda principalmente um ser humano. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Cinei. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhor secretário, funcionários dessa casa, senhores vereadores, todos estão aqui presentes, quem nos assiste pela internet, pela rádio. Muito especial, eu quero cumprimentar o ex-prefeito, doutor Vinícius, quando presente aqui hoje, e meu amigo e irmão Hélio do Franco. Só um pouquinho. No plenário aí, o vereador está falando, não está dando para ouvir aqui, porque vocês estão conversando muito aí. O que tem que deixar bem claro hoje, presidente, é que nós estamos julgando as contas do exercício 2021. Isso a gente tem que deixar muito bem claro hoje. É uma conta que o Tribunal de Contas apontou uma irregularidade, que é o repasse total para o RPPSI. O que o doutor falou que também não é muito verdade, porque o RPPSI é uma independência e sempre teve dinheiro em caixa, não teve superfatura, não teve superávit. Obrigado, França. Então, isso aí também não é questão em conta que hoje. A administração do RPPSI ela é muito centrada, é muito correta. Então, a gente sabe que foi isso. Mas, como está no primeiro ano, nós temos que ter a responsabilidade de julgar o primeiro ano. Não sei se o segundo ano ou o terceiro ano, como será o julgamento dos políticos. Nós temos que analisar ano a ano. Aqui, doutor, nosso amigo, o secretário, sou Ivan, e nós sabemos que o primeiro ano, as contas fechou direitinho, com dinheiro em caixa, faltou, às vezes, um pouco de responsabilidade e priorizar o RPPSI. Isso que os gestores precisam ter compromisso de priorizar o RPPSI. Desculpa ter embolado. Mas o meu voto hoje é contra o Tribunal de Contas, porque a gente tem que julgar politicamente e tem que dar uma oportunidade, o primeiro ano de gestão do prefeito, a corrigir esses erros. Se para frente continuar, aí cada ano é um julgamento, cada conta é um julgamento, nós somos livres e independentes para votar como a gente quer. Então, hoje, senhores vereadores, o meu voto, eu vou contra o Tribunal de Contas, vou seguir o relator, o meu amigo Jefinho, que foi bem explicado aqui hoje, e vamos dar essa oportunidade ao prefeito Alfredão. Nós demos a oportunidade dele no passado, e vamos dar a oportunidade hoje, ele tem mais 3 anos para frente, depois desse julgamento, para colocar as contas em ordem. Então, fica aqui minha fala. Tem mais alguém que quer fazer uso da palavra na discussão? Com a vereadora Sargento Cristiane.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Meu voto também vai junto com o relator. É muito fácil subir aqui nessa tribuna e descer o cacete no prefeito. Falar que não encontra ele. Eu estive com ele ontem na prefeitura. Agora, eu quero ver, falar do que está sendo feito. Um cacita de qualidade, onde a gente só ouve elogios de um serviço excelente para filhos de autistas, asfalto dentro de Itaperuna, que ninguém nunca viu a quantidade de asfalto sendo feito. Vereador, espera só um pouquinho. Aqui de novo, plenário, depois que a vereadora falar, vocês podem manifestar, mas deixa a vereadora o senhor não concluir falou na matéria? ali. Ué, o senhor não falou na matéria, vereador? O senhor não falou na matéria. Não? Então, ele dividiu a parcela, ele conseguiu dividir a parcela em 15, né? Foi, advogado? 15, não foi? Em 15 vezes para pagar. Então, ele ainda tem ainda aí para frente para poder pagar essa dívida que foi deixada por vários outros prefeitos. Então, se ele parcelou a dívida e tem condições de pagar, foi como o Sinei deixou aqui agora. Nós vamos dar o voto de confiança para que ele pague a dívida. E o advogado, ele deixou bem claro aqui, né, para todos ouvirem, que ele respeitou todas as porcentagens, como tinha que respeitar. Então, assim, é fácil atirar a primeira pedra, mas é difícil chegar aqui e falar. Até pouco tempo, o vereador lá ele falou, ele virou aqui e falou, que até pouco tempo agora, ele estava junto com o governo, votando com o governo, mudou de lado. Entendeu? Aí agora mudou de lado, está atacando o governo. Eu acho assim, o direito aqui dos vereadores fala, sim, fala do que não foi feito, mas fala do que foi feito também. Tem um café, foi feito um café para trabalhador de manhã aqui. Quantos trabalhadores não tinham que comer para poder pegar no serviço durante o dia? E aquele café ali, eu conversei com vários trabalhadores, vários trabalhadores falaram para mim que aquilo ali, para ele, era maravilhoso, porque ele não ia com a barriga vazia para trabalhar. Então, se ele tem direito de dividir a parcela e pagar, então que a gente cobre dele para pagar. Entendeu? Estou junto com o vereador Sinei, conforme o vereador Sinei relatou aqui. Nós não estamos aqui julgando conta de 2022, nós estamos aqui julgando a conta de 2021, aonde o prefeito cumpriu com tudo que o advogado passou para vocês ali. Ele cumpriu e dividiu a dívida que não era só dele. Então, por que vamos condenar se ele dividiu uma dívida e essa dívida parcelada para ele pagar? Por quê? Então, meu voto é junto com o relator. Mais uma vez, eu quero fazer um convite aqui também, o ex-vereador Dilolô, fazer parte da nossa mesa aqui também. Calma. Eu vou falar. Não tem isso. Calma. Espera aí. Tem mais algum vereador que quer discutir a matéria? Não tendo. Agora, caso algum vereador quer fazer uso da palavra, vou conceder 5 minutos. E logo após eu vou solicitar que faça a chamada para realizar a votação. Então, cada vereador que quiser fazer uso da palavra tem mais 5 minutos. Com a palavra, vereador Lalá.
Senhor presidente, eu não estou aqui... Para mim, o vereador França, não tem que discutir com ele, que ele está muito abaixo do meu perfil de vereador. O vereador que vota contra fiscalizar é porque ele não é vereador. Porque, imagina só, o trabalho do vereador é fiscalizar, igual ele me falou. Agora, ele não veio falar aonde está os 2.219.000 que foi desviado pela Secretaria de Agricultura. Ele quer que eu acuso. Claro que eu acuso, eu tenho prova, eu tenho documento que foi pago. Ele que teria que falar com o povo. Não, esses 2.500.219 foi gasto sim. Não, ô, sargento, por favor. Aqui. Aqui. A senhora vereadora, infelizmente, não representa os policiais que votaram em você para você ser vereadora. Simplesmente, você não representa os policiais que votaram em você para você ser uma vereadora. Você não é uma vereadora, você também vota contra a fiscalização. Agora, tudo que eu falei aqui sobre dívida e dinheiro que foi, não sei se foi desviado ou gasto, o Ministério Público mesmo sabe desses 168 milhões. Não foi eu que falei, não. Eu só falei o que ele falou. Agora, vocês deveriam falar aqui e defender esse dinheiro, que é o dinheiro do povo. Agora, eu falei sim, eu fiquei do lado do governo, fizemos uma parceria com o governo Alfredão, senão não vinha essa obra de quase 100 milhões, fizemos uma parceria, nunca votei contra o governo, tudo que for certo, nunca votei contra, nunca acho e tenho certeza que o secretariado que estão aqui, inclusive vários deles, eles têm competência para melhorar de novo o governo. Agora todo mundo sabe que o governo está difícil, está complicado. Está complicado. Ela também não falou. Por que ela não falou assim? Vamos sim ajudar o pessoal que for atingido pelas enchentes. Ela não falou nada disso. Ela vem cá se defender e me acusar, mas a troco de quê? Em que vão me acusar se eu estou falando a realidade? A verdade. Fala, vocês fazem. Pergunta aí se eu falei alguma mentira aqui nessa tribuna. Eu não falei mentira nenhuma. Eu falei aquilo que eu posso falar e que eu tenho o direito e que é a realidade. Agora, coisas boas no governo também, eu falei que fizeram também. Eu não falei que o governo só fez coisa ruim, não. Pelo contrário. Eu falei que, quando veio a política, a coisa desandou financeiramente. Não falei nada demais, eu falei a verdade, a realidade. Que o povo sabe, está ciente disso. Não falei coisa que eu não posso nem... Eu posso aprovar o que eu falei aqui. É isso que eu quero dizer. Agora, um professor querer me ensinar o que ele precisa de aprender? É brincadeira, né? Só isso, senhor presidente. Então, com a palavra, vereador França. Sem problemas. As manifestações são legítimas desde que ordeiras e educadas. Podem se manifestar à vontade. Não vou ficar batendo boca. Eu só quero parabenizar o vereador Lalá por ter um perfil diferente do meu. E eu não sei... Conversa em particular comigo, se tiver alguma dúvida. Eu não faço, não, porque é deselegante. Eu não faria isso com Vossa Excelência, nem com o senhor ou senhora que falou. Só que eu só tenho alguma coisa contra a educação ou contra eu ser professor. Eu não sei, todas as vezes que o senhor utiliza da palavra, o senhor me ataca por eu ser professor. Inclusive, eu já falei, fui professor da sua filha, direto ou indiretamente, todos nós, professores, contribuímos para a felicidade, para o alcance dos objetivos de cada criança, de cada jovem, de cada adulto. Mas fique à vontade, realmente, tá? Fico muito feliz do senhor ser um vereador de excelência, que o senhor tem um perfil diferente do meu, que o senhor é o melhor vereador da Câmara Municipal de Itaperuna, que Deus o tenha, o ampare, né? E que nos dê luz e sabedoria para sermos, no mínimo, igual que o senhor coloca da maneira que o senhor é. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Sargento Cristiano.
Deixa a vereadora falar, depois vocês podem manifestar. Toda vez que um vereador é levado o seu nome à tribuna, ele tem direito, se ele tiver direito de voltar à tribuna, ele tem o direito de voltar e se defender. Eu quero responder que o café é uma parceria do prefeito. Foi o prefeito que conseguiu. Foi o prefeito Alfredão que conseguiu. Quando o meu nobre vereador Lalá, que não tem nada para dizer sobre a minha conduta, porque eu tenho uma vida limpa, ele tenta me atacar falando dos militares. Eu, graças a Deus, hoje aqui tenho vários militares, meu comandante, vários militares que trabalharam comigo e que me conhecem. O anseio da Polícia Militar, dos meus amigos policiais militares, era um colégio para onde os seus filhos pudessem estudar. E hoje, graças ao meu esforço de ir milhões de vezes ao Rio de Janeiro e graças ao esforço do deputado Jair Bittencourt, filho dessa casa, hoje nós temos um colégio militar para nossos filhos e os filhos de vocês estudarem, gratuito, com tempo integral e com um ensino de excelência. Então, ô nobre vereador, eu nunca ataquei o senhor. Eu não ataco o senhor. Eu sou líder do governo. Eu falo pelo governo. Eu defendo o governo. Eu nunca ataquei a pessoa vereador Lalá. E o vereador Lalá, ele tenta atacar a mim como policial militar. Como policial militar. Entendeu? Como policial militar. Eu prestei quase 18 anos na Polícia Militar. Dentro de Itaperuna, quase 17 anos. Busca saber, dentro de Itaperuna, os bons serviços prestados que eu prestei aqui para dentro dessa cidade. Quantas armas, quantas drogas eu tirei das ruas, e meu comandante está aqui de prova. Quantas vezes eu fui homenageada por ser uma excelente policial militar. E para a minha classe policial militar, que é a minha bandeira, que eu vou levar e que vou lutar pelos policiais militares, quantas vezes for possível, eles precisavam de vacina, eu vim para essa casa, eu fui atrás do prefeito e consegui vacina para que eles fossem vacinados. Enquanto o policial militar precisar de ajuda, não só a polícia, como toda a população, mas a polícia é a minha bandeira. Segurança pública. Eu busco segurança presente para Itaperuna, para melhorar a segurança pública de Itaperuna. Eu busco esse colégio que eu consegui, junto com o deputado, e está funcionando no Colégio Rotary. Eu faço um convite a vocês. Vá à escola. Vá conhecer a escola para vocês colocarem os filhos de vocês. Entendeu? Vereador Lalá, nós estamos julgando uma conta de 2021, vereador Lalá. Então, nós estamos julgando uma conta de 2021, aonde o advogado deixou bem claro ali, ô vereador, que a conta foi parcelada e que ele respondeu por tudo que precisava. Entendeu? Não leva para benefício próprio, não, meu querido. A gente tem que levar para benefício próprio, não. Você falar que não vê o prefeito, mas na prefeitura falar com o prefeito, ele está lá, vai te atender. Por hoje é só, presidente. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não tendo, nós vamos passar para a votação. Olha só, como que vai ser o voto. Vou explicar como vai ser. Espera, calma aí que eu tenho que explicar aqui. A pergunta vai ser assim: como vota o vereador? A favor ou contra o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento? Então, como vota a favor ou contra
o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao primeiro secretário que comece a fazer a chamada dos vereadores. Boa noite novamente. Reforçando, então, o pedido do presidente Paulo César, a pergunta é como vota cada um vereador, a favor ou contra o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Como vota o vereador França? Como vota o vereador Antônio Pedro? Como vota o vereador Cinei? Como vota o vereador Glauber? Como vota o vereador Ademir? Como vota a vereadora Keila? Como vota o vereador Carlos Assis? Como vota o vereador Adenilson Zacarias? Como vota o vereador Jefferson? Como vota o vereador Alailton? Como vota a vereadora Sargento Cristiane? Como vota o vereador e presidente Paulo César? Voto a favor, acompanha a comissão. Eu, Paulo César. Como vota o vereador Marquinhos de Retiro? A favor da comissão. Então, o resultado foi favorável da comissão, 11 votos e 2 votos contrários. Passa os trabalhos para as explicações pessoais em 5 minutos. Com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, eu só queria dizer a todos e pedir desculpa, inclusive, se eu ofendi algum secretário do governo, o governo em si. O que eu falei aqui é a realidade do momento do governo. Claro que a gente sabe que tem muitos que estão no governo que estão tentando acertar as coisas aí e vão acertar, eu confio, até acredito que vai acertar. E dizer, senhor presidente, que o meu empenho aqui e o meu dever é fiscalizar e legislar. Eu estou sendo impedido realmente, eu queria, igual falando com você, que alguém viesse aqui e falasse por que está votando contra a fiscalização e por que o secretário também deixa de me mandar informação para mim. Se não manda informação para o vereador, como que o vereador vai saber o que está acontecendo naquela secretaria ou no governo? Então, é isso que eu quero dizer, e quero dizer a todo o povo de Itapiruna, todos presentes, que eu estou e continuo sendo vereador, sempre fui dessa maneira. Estou junto ao governo e estou junto ao povo. Não voto nenhuma coisa aqui para prejudicar o governo. Isso aí o próprio nosso secretário de Saúde sabe, o Ivan sabe, todos sabem que eu não voto nada aqui para prejudicar o governo. Pelo contrário, eu busquei parceria com o governo, com o Alfredão, desde o início do governo, para trazer coisas boas para Itapiruna. E nós vamos conseguir trazer e trouxemos. Eu não estou aqui para deixar de fiscalizar, não vou deixar e vou continuar. E me desculpe algumas pessoas se eu falei alguma coisa demais que eu ofendi alguém, secretariado, qualquer uma pessoa que está, desculpa, porque a gente costuma assim, às vezes falar um pouco e errar. Mas boa noite a todos e vou continuar nesse trabalho que eu sempre fiz. Alô, aqui, deixa eu fazer que o vereador Jefferson já fez a leitura, só que era o pré-projeto, do decreto. Oi, deixa eu falar aqui. O decreto legislativo no 061, de 23 de março de 2023. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, decreta, artigo 1º, fica rejeitado o parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo TSE-RJ, número 208682-6, de 2022. Apostos as contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, relativo ao exercício 2021, senhor
Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face das irregularidades, das impropriedades, determinações e recomendações apontadas, tanto em vista que o gestor está tomando medida administrativa a fim de remediar a irregularidade apontada na respeitável parecer, qual seja, parcelamento do débito do município junto ao RPPSI, bem como teve o gestor relevante conquista positiva, mesmo diante da caótica situação financeira orçamentária que foi herdada pela atual gestão, e demais motivos elencados no voto do relator, constante no processo legislativo 0588/2022. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaperuna, Paulo César da Silva, presidente, Carlos da Silva Eufrásio, vice-presidente, Marco Alexandre Finamor Rodrigo, primeiro secretário, e Cristiano de Oliveira Raposo, segundo secretário. Continua. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não tendo mais senhores vereadores que querem fazer uso da palavra, aí eu vou encerrar a sessão. Então, quero convidar todos os presentes, né, todos que compareceram nessa sessão, e, não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizado os trabalhos e marcando nova sessão ordinária para o dia 27 de março de 2023, às 18 horas. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.